Professor, será que a gente consegue habitar outros planetas do sistema solar? É esse o vídeo de hoje. Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa página Conhecimento à Verdade, né? A minha, a sua, a nossa página aqui de ciência, evolução da consciência, tá? Se você ainda não é membro desse canal, se inscreva aqui no canal, faça parte aqui conosco do nosso grupo de estudo e lá da nossa página também no Facebook, Conhecimento é Verdade, né? No vídeo de hoje, pessoal, eu recebi uma pergunta muito legal, né, de um aluno meu que pergunta o seguinte: professor, será que a gente consegue habitar outros planetas do sistema solar? Bom, a resposta é apenas Marte, né? E por que apenas Marte? Porque apenas Marte tem as mesmas, entre aspas, né, características do planeta Terra, tá? Então, se a gente começar ali, por exemplo, por Mercúrio, né, que é o planeta ali mais próximo do Sol, você vai ter altas temperaturas que funde, inclusive, o próprio metal, né? Com cerca de 427 graus Celsius, né? Então, Mercúrio já não dá pra gente viver ali, tá? Então, você tem em torno de 420 graus Celsius, você consegue fundir o metal e o chumbo, e temperaturas, inclusive, negativas, né? Chegando aí a menos 180 graus Celsius. E aí você me pergunta, professor, e por que é tão frio assim, né? É muito quente e muito frio, né? É porque não tem atmosfera para guardar o calor ali dentro, tá? Vamos dizer que Mercúrio seria como uma lua, tá? A gente está aí 105 milhões de quilômetros, né, de Mercúrio, porém, cara, ele está muito perto do Sol, né, então a gravidade dele vai ser bem semelhante da Lua. Ou seja, a gente vai ter em torno aí de 63% de atmosfera mais fraco. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos aqui na Terra, lá em Mercúrio vai pesar em torno de 26 quilos. Então, não é um lugar propício, né, para a vida humana habitar, por causa das temperaturas, né? Depois a gente vem para Vênus, né? Que seria o segundo aí mais próximo do Sol. Tá? O Vênus também tem altas temperaturas, inclusive maior do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol, né? Vênus você tem em torno de 470 graus Celsius, né? É um planeta também muito quente, muito frio de noite. Então em Vênus você também vai fundir o chumbo e o metal. E aí você me pergunta, né, professor, então por que Vênus, né, ele é mais quente do que Mercúrio, que está próximo do Sol ali, né? É porque Vênus, ele já tem uma atmosfera, e nessa atmosfera dele ele tem o gás carbônico, né? Ele tem um efeito estufa que a gente chama, né, o CO2, tá? E esse CO2 ele faz com que a temperatura não escape do planeta. Então você vai ter um aquecimento muito mais intenso, chegando a 470 graus Celsius. Ou seja, também funde o ferro, o metal, então não é um lugar bom para os seres humanos sobreviverem, né? Inclusive Vênus é um bom exemplo do que pode acontecer com o planeta Terra se a gente não tomar conta desse efeito estufa aí, né? Então Vênus também vai ter uma pressão intensa, cerca de 90 vezes a mais, né, do que a gente tem aqui na Terra, e tem ali na atmosfera o dióxido de carbono e o ácido sulfúrico, tá? Então não é um lugar legal para a gente viver. E aí depois a gente vem então para Júpiter e Saturno, né? Que são o que a gente chama de gigantes gasosos, né? Porque são os planetas que se formaram primeiro dentro do sistema solar, né? E por isso que eles são tão grandes, né? São gigantes gasosos, né? Que a gente chama. Então, por que também não tem como ter vida ali? Primeiro que estão muito longe, né? A gente fala, né, que Júpiter, ela é a estrela que não deu certo, porque ele era para ser um mini sistema solar. Inclusive, ela tem 79 luas, né? Júpiter, ele é um gigante gasoso, né? Ele é muito maior do que a Terra, tá? E pra você ter ideia, cabe 11 terras, 11 planetas Terra só naquela parte equatorial ali dele, tá? Então, Júpiter, ele era para ser um Sol, né? Porque você tem, inclusive, o hélio e o hidrogênio, né? Que são elementos que a gente tem lá no Sol. Lembra que eu falei que o Sol, né, ele funciona com fusão nuclear, né? Já fiz um vídeo falando a diferença de fissão e fusão, né? Então Júpiter, ele pega esse hidrogênio, né? E após uma temperatura também ele consegue transformar isso em hélio, né? Mas você não tem esses 10 milhões de graus Celsius que você tem no Sol, né? Então ele tem as mesmas partículas, né, que o Sol, né? Mas ele não consegue entrar nesse estado
de fusão nuclear, tá? Mas ele era para ser uma grande estrela, tanto que tem várias luas ali ao seu redor, né? É um mini sistema solar. Então Júpiter ele só não virou uma estrela, né? Porque ele não ganhou massa o suficiente para isso, tá? Então esses gigantes gasosos, né? Que é o Júpiter e Saturno, não tem nem como você pisar nele, tá? Porque eles são feitos de gases, né? Então ele não tem uma superfície sólida, né? Você ficaria caindo ali para sempre ali dentro dele, tá? Você não tem uma superfície sólida igual aqui na Terra que a gente tem para poder pisar. Então não são lugares habitáveis também para os seres humanos, né? Fora as grandes tempestades que a gente tem nesses dois planetas aí. Saturno aí também tem em torno de 62 luas, né? Você tem os anéis de Saturno, né? Que são muito bonitos, que tem ali gelo, rocha e poeira, né? Estrelar. E Saturno, né? É o que a gente chama de um planeta, ele tem uma densidade muito pequena. Então, pra você ter ideia, ele é menos denso do que a própria água. Então, se você tivesse um oceano gigantesco, né, que coubesse Saturno ali dentro, ele ia flutuar dentro da água. Ou seja, se você joga Saturno no oceano, ele ia flutuar, né? Embora ele seja gigante, pareça pesado, mas ele é muito mais leve do que a própria água, a densidade dele, né? Então, também são gigantes gasosos, então não tem como você habitar, tá? Não é um lugar sólido para você pisar, tá? E aí depois a gente vai para Urano e Netuno, que é o que a gente chama, né, de gigantes de gelo, né? Então também não tem como você ter vida ali nos gigantes de gelo, porque além da pressão, da alta pressão, inclusive que consegue transformar diamantes ali, né, dentro do planeta, é uma pressão muito intensa, mas são gigantes de gelo, né? Então você tem os gigantes gasosos, né? Júpiter, Saturno, e você tem os gigantes de gelo, né? Netuno e Urano, né? Que vão estar além então da linha de neve que eu comentei lá no nosso vídeo sobre o surgimento, né, da água no planeta Terra. Ou seja, aqueles planetas que estão para frente da linha de neve, no caso que eu comentei é de Mercúrio, Vênus, né? Esses planetas, tá? Você vai ter a água, mas no estado em vapor de água. Nós temos 3 estados, né? Vapor de água, líquido e sólido, né? Então eles estão muito próximos de uma estrela, então é vapor de água. Se você está na linha de neve, é o caso do planeta Terra, você tem água no estado líquido, desde que tenha atmosfera, pressão e temperatura que vão interferir também no ponto de ebulição para a água, né? Ficar no estado líquido, tá? E se você está além dessa linha de neve, nós temos os gigantes gasosos e os gigantes de gelo, ou seja, você tem água mais no estado sólido, né? Então, também não tem vida, não tem como você ter vida, além do que você tem essa grande pressão, né, atmosférica desses planetas, né? E além da linha de neve, né, uma região propícia para água no estado líquido, a gente também está numa região chamada de região exohabitável, né? Então, é propício para a vida também. Tá? Então, gigantes de gelo, Urano, Netuno, também esquece, não tem como ter vida ali. E sobrou quem? Sobrou Marte, né? Que é bem parecido com a Terra, tem ali os diâmetros semelhantes ao da Terra, né? Então nós temos várias características em Marte que pode albergar a vida também em Marte, né? Então Marte ele tem uma atmosfera, embora tenha aí o CO2, né? O dióxido de carbono, né? Então, ele tem uma atmosfera, né, com CO2. Então, Marte ele vai ter também estações do ano, né? Igual a gente tem aqui na Terra, tá? O dia lá dura em torno de 24 horas e 40 minutos, né? Ele tem o dobro do ano, né, em torno de 687 dias, né? Mas também dá para viver lá tranquilo, né? A temperatura mais gelada é menos 100 graus Celsius, né? Tem regiões aqui no nosso planeta que chega próximo disso, né? E também há possibilidades de vida. E durante o dia nós temos aí em torno de 20 graus, né? Ou seja, bem semelhante ao que a gente está acostumado a viver aqui na Terra, em torno de 20 e 30 graus. Ou seja, Marte é um bom candidato, né, para que albergue a vida futuramente, né? E você tem ali o solo vermelho, né? Ele é vermelho porque você tem o dióxido de ferro, né, e o oxigênio, provavelmente dito. Por isso que ele é vermelhinho, né, bonitinho, bem fofinho, tá? E aí você me pergunta assim, né, então, professor, mas dá para pegar esse CO2, né, esse dióxido de carbono e transformar em oxigênio? Porque Marte tem atmosfera, né, tem condições adequadas para isso, até dá, né? Como o nome já diz, CO2, né, uma de dióxido de carbono e 2 de oxigênio, né? Então você tem que pegar essa partícula, tá, dividir ela, tirar o monóxido de carbono, né, e juntar os 2 de oxigênio, né? Então você conseguiria assim, só que isso é um processo muito complicado, né? Levaria bilhões de anos até você encher uma atmosfera inteira, né, com
oxigênio, né? Tendo esse processo de quebrar essa partícula, tirar o monóxido de carbono e deixar só as duas de oxigênio, né? O CO2, né? Então isso demora muito tempo. Uma das maneiras é a plantação, né? As estufas, né? Só que você não pode deixar a planta exposta também à atmosfera de Marte, senão ela vai congelar, vai morrer, enfim. Então você tem que produzir esse oxigênio e ir liberando ele aos poucos na atmosfera. Então é um processo complicado, né? Talvez a gente não chegue a habitar Marte tão cedo, e a gente pode até ir lá por volta de 2030, né? Já que a gente não viu, né, o homem pisar na Lua em 69, talvez aí para a década de 2030 a gente veja o homem pisar em Marte. Mas habitar outros planetas, né? E é o X aqui da questão, da pergunta, provavelmente apenas Marte, mas não tão cedo, né? A gente vai chegar a ver o homem para Marte, mas para habitar ainda vai demorar um tempo, né? Porque é um processo complicado até você encher essa atmosfera de oxigênio, e as plantas fazem esse trabalho, né? Pegando esse monóxido de carbono, né, e transformando em oxigênio. Mas para isso você precisa de atmosfera, e uma atmosfera adequada, né, propícia para que a vida possa surgir ali na superfície, né? Só que as plantas também, elas precisam, né, são feitas de células eucariontes, né? Então elas também vão precisar de uma atmosfera adequada, né, para isso. E sem essa atmosfera, sem uma célula poder viver na superfície, expostas à superfície rarefeita ali de Marte, então não tem como crescer plantas ali. É por isso que você não tem a possibilidade de plantar em solo marciano. Então é um processo complicado. Não vai ser algo tão fácil, né? Nós provavelmente vamos ter que produzir esse oxigênio em alguma estufa, alguma máquina, né? Não sei ainda. E vamos ter que ir liberando isso aos poucos na atmosfera, encher a atmosfera de oxigênio para que a vida possa habitar na superfície, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ainda se você tem alguma opinião, comenta aqui embaixo o que você acha, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudo, né? E é isso, cara, tá? Então, Mercúrio, muito perto do Sol, Vênus, muito perto do Sol, Júpiter e Saturno, né, são os gigantes gasosos, e Urano e Netuno são os gigantes de gelo, tá? Então, fora a pressão atmosférica, temperaturas intensas, né, tudo assim. Então, do sistema solar, de todos os planetas, o único que o ser humano consegue habitar, bem semelhante, é Marte. Agora, tem a possibilidade da gente poder habitar luas, por exemplo, luas de Júpiter, de Saturno, né, Titã, Europa, né, entre outras, sabe? Agora, como a pergunta foi sobre planetas do sistema solar, aí não, tá? Planetas sem possibilidade nenhuma, apenas Marte e a própria Terra, que estão numa região ali propícia para a vida, né? Agora os outros, de forma alguma, em hipótese alguma, a gente vai conseguir habitar, né? Muito menos chegar perto deles, né? Você tem ali pressões intensas, né, e tudo mais, tá? Então, luas, talvez, né? Agora planetas, não, tá bom? E mesmo assim, habitar também é uma palavra muito forte, né? A gente poderia chegar até a Lua, por exemplo, Titã, né, Europa, tudo mais, mas também habitar é uma palavra muito forte. A gente não está nem conseguindo habitar Marte, quanto mais luas, né, a 10, 20 anos de distância daqui, né, que você levaria para chegar até lá, tá? Então, é impossível, cara, tá? Marte, né, a gente tem que se contentar com ele aí, aproveitar que ele tá do nosso lado e tentar um dia, quem sabe, habitar Marte, tá bom? Mas outros planetas do sistema solar não, muito menos de outras galáxias, tá bom? Então é isso, eu espero ter respondido esse vídeo aqui para você, tá? Então, até tem como, se você conseguir quebrar essa partícula de CO2, né, e reverter isso em oxigênio, para que a gente possa um dia sequer respirar lá em Marte, né? Mas é um processo muito complicado, que levaria milhões, bilhões, quem sabe, né, trilhões de anos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E comentem aí o que vocês acham, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo, pessoal. Fui!